Ele entrou na sala como se nada pudesse atingi-lo. Queixo erguido, terno novo, o mesmo olhar de quem sempre acreditou que o mundo lhe devia admiração. Foi assim que meu pai atravessou o corredor do fórum naquela manhã, segurando pela mão uma mulher que eu nunca tinha visto. Pele esticada, perfume doce demais, sorriso ensaiado e um detalhe impossível de ignorar: a barriga evidente sob o vestido justo. "Essa é a Júlia", ele disse, com um brilho orgulhoso que eu não via desde a formatura do meu curso de oficiais. "Estamos esperando um bebê." A frase caiu como um estampido surdo. Eu não disse nada, apenas assenti, como faria diante de um superior em quem não confio mais. O advogado ao meu lado desviou o olhar, e o silêncio entre nós se tornou quase protocolar. Naquela hora, a audiência de herança ainda nem tinha começado. Estávamos apenas na antessala, aguardando o juiz. Eu olhava para meu pai e tentava entender em que momento ele tinha se tornado aquele homem tão vaidoso, tão carente de plateia. A mulher, Júlia, parecia se alimentar disso. Tocava a barriga o tempo todo, exagerando o gesto, como se cada movimento fosse uma prova de poder. "Vai ser um menino", ela disse, sem que ninguém perguntasse. Meu pai sorriu. Eu me limitei a ajeitar o casaco e olhar o relógio. Aprendi, em anos de serviço, que silêncio às vezes é mais letal do que qualquer palavra. Mas por dentro, algo começou a rachar. Aquela audiência não era sobre amor, nem sobre despedida. Era sobre disputa, sobre o legado de uma família que sempre teve mais orgulho das paredes do que das pessoas. Quando minha mãe morreu, há 8 anos, fui eu quem cuidou de tudo. Velório, papéis, inventário inicial, contas atrasadas. Ele não fez nada além de aparecer, terno escuro, lágrimas secas, discurso pronto. Disse que o luto dele era diferente. Eu acreditei. Foi minha primeira falha tática. Depois da morte dela, nossa relação virou um exercício de tolerância. Ele me via como o reflexo da mulher que o desafiava, e eu via nele a lembrança viva de tudo que destruiu nossa casa. Mesmo assim, ajudei. Paguei dívidas, reestruturei um terreno que ele quase perdeu por negligência, revisei contratos antigos. Tudo documentado, tudo feito com a paciência que o quartel ensina. Nunca cobrei. Só queria paz. E por um tempo, achei que tivesse conseguido. Até que ele apareceu com Júlia. Jovem, vaidosa, sempre com o celular na mão e um tom de voz que misturava doçura com veneno. Na primeira vez que fomos apresentados, ela me olhou de cima a baixo e disse: "Você é a filha militar, né? Deve ser difícil relaxar com tanta regra." Sorri. Disse que a disciplina é a diferença entre quem age e quem se perde. Ela riu. Nossa, que intensa! Meu pai gargalhou junto, orgulhoso do comentário. Foi naquele instante que percebi. O que ela queria não era um relacionamento. Era domínio. Nos meses seguintes, ele começou a se afastar. Não atendia ligações. Cancelava almoços. Quando finalmente aparecia, vinha com o discurso ensaiado de que estava vivendo uma nova fase. Eu ouvia, respirava e anotava mentalmente cada mudança. Ele passou a vender pequenas partes do patrimônio. Um carro antigo, um lote, uma lancha que herdou do meu avô. Disse que era para simplificar a vida. Mas eu sabia que não era simplificação, era entrega. Júlia assumiu as redes sociais dele. Publicava fotos de viagens, jantares, presentes. Em uma delas, ele aparece de terno branco, segurando uma taça de espumante, e a legenda dizia: "Segundas chances merecem luxo." Eu vi aquilo e entendi o que estava por vir. Um homem velho, carente de aplauso, e uma mulher jovem, sedenta por segurança. A equação era simples e perigosa. Quando ele me ligou dizendo que precisava conversar sobre o futuro, eu já sabia o assunto. Ele queria revisar o testamento. Disse que era justo incluir o bebê que vem aí. A voz dele tremia entre orgulho e culpa. Eu não interrompi. Só anotei a data, a hora e o tom. Não pedi detalhes, não questionei. O quartel me ensinou a esperar o momento certo de agir. Na semana seguinte, ele marcou um jantar de família. Cheguei no horário. Eles já estavam à mesa, rindo, taças erguidas.
A barriga dela já aparecia mais, e o vestido parecia escolhido para que ninguém esquecesse disso. Meu pai fez um brinde ao novo começo. Eu apenas levantei o copo de água e disse: que seja limpo. Ele fingiu não ouvir. Júlia sorriu de canto, satisfeita. Foi nessa noite que ela deixou escapar a primeira provocação direta. Sabe, às vezes me preocupo com o bebê crescer num ambiente de tanto controle. Espero que ele tenha um lar, mais afetuoso do que aquele que o Senhor teve. Ela olhou para mim enquanto dizia isso. Eu demorei 2 segundos para entender que o Senhor não era meu pai, era eu. Meu pai engasgou com o vinho. Eu respirei fundo, olhei para ela e respondi: o bebê vai precisar mais de caráter do que de afeto comprado. Silêncio. Meu pai bateu o talher na mesa e disse que não aceitaria agressões. Eu sorri. Nem eu. Naquela noite, saí do restaurante com a sensação de que algo estava sendo preparado. E não por mim. Júlia era esperta. E eu sabia que pessoas assim não jogam para empatar. Elas jogam para dominar. Nos dias seguintes, os telefonemas do meu pai se tornaram raros. Quando atendia, ele estava sempre apressado, sempre ao lado dela. Começou a me tratar como uma estranha, até que um dia, sem cerimônia, disse: você não precisa mais se preocupar com meus assuntos. Júlia cuida de tudo agora. Não doeu, ainda. Doeu depois, quando percebi que ele tinha assinado documentos sem ler, e que ela tinha o controle da casa, dos cartões e da agenda dele. Tudo isso se consolidou meses antes da audiência de herança. Eu não sabia ainda o quanto aquilo iria desdobrar, mas já sentia o cheiro da armadilha. Na véspera da audiência, ele me ligou. A voz estava animada, como se fosse um convite para um evento feliz. Vai ser um dia importante para nossa família, filha. Quero que você esteja lá, mas sem ressentimentos. Respondi apenas: eu estarei lá, pai, como sempre estive. Ele riu aliviado. Mal sabia ele que desta vez eu não iria apenas assistir. E foi assim que na manhã seguinte, quando ele entrou naquela sala segurando a amante grávida, eu já sabia que aquele brilho nos olhos dele não ia durar, porque naquela pasta preta, discreta ao lado do meu advogado, havia um envelope que mudaria tudo. Eu só precisava esperar o momento certo. Costumo dizer que há 2 versões da minha história com meu pai, a que as pessoas contam e a que realmente aconteceu. A que contam é simples. A filha fria, distante, sempre de uniforme, incapaz de dizer "eu te amo", sem parecer um relatório. A que aconteceu é mais complexa. Uma mulher que aprendeu cedo a engolir o orgulho para manter de pé o que outros deixavam cair. Meu pai nunca entendeu essa diferença. Ele confundia contenção com desprezo, disciplina com frieza. E foi assim que passamos anos em trincheiras opostas, mesmo lutando pelo mesmo sobrenome. Depois que minha mãe morreu, a casa ficou com um silêncio que não era de luto, era de culpa. Ele passava os dias trancado no escritório, ouvindo músicas antigas, fingindo que ainda tinha controle. Eu estava em missão, mas toda folga que tinha, eu voltava para ver se ele estava vivo, literalmente. Encontrei o gás cortado 2 vezes, as contas de luz empilhadas, o carro parado com o tanque seco e o seguro vencido. Ele dizia que não precisava de ajuda, mas era eu quem deixava o envelope com dinheiro dentro da gaveta da escrivaninha e pagava os boletos sem que ele soubesse. Fiz isso por meses. O banco nunca ligou para ele, porque eu já resolvia antes. O homem que me chamava de insensível vivia às custas da frieza que ele tanto condenava. Lembro de um dia específico, chovia muito, e a rua da casa dele já começava a alagar. Eu tinha acabado de sair do quartel, ainda de farda, quando recebi a ligação da vizinha. Seu pai caiu no quintal. Corri para lá. Ele estava sentado, encharcado, com o olhar perdido, a calça rasgada no joelho. Quando tentei ajudá-lo a levantar, ele disse: "Você não precisa bancar a salvadora." Eu ignorei. Coloquei ele para dentro, preparei café, cuidei do ferimento. Enquanto estancava o sangue, ele murmurou: "Se fosse sua mãe, ela teria chorado. Você só age." Eu sorri de lado e respondi: "Por isso nenhum de nós morreu de frio ainda." Ele não gostou, mas ficou calado. Depois desse dia, passei a visitá-lo menos. Não por raiva, mas por autoproteção. Eu fazia o que precisava, mas de longe. Pagava o plano de saúde, contratava um jardineiro, consertava infiltrações. Tudo em meu nome, sem alarde. Ele achava que o dinheiro vinha de algum seguro antigo da sua mãe. Nunca desmenti. Era mais fácil deixá-lo acreditar.
E foi nessa rotina silenciosa que Júlia apareceu, sorrindo como quem chega para apagar o passado. A primeira vez que ouvi falar dela foi através de uma ligação rápida dele, em tom empolgado, dizendo que tinha conhecido alguém que o fazia se sentir vivo de novo. Eu disse que estava feliz por ele, e de fato estava. Mas o problema nunca foi ele se sentir vivo. O problema era quem o faria se sentir vivo. Quando conheci Júlia pessoalmente, percebi que ela não olhava para ele. Olhava para o que ele representava. O relógio caro, o sobrenome, a casa antiga herdada do meu avô. O tipo de olhar que mede, calcula, finge admiração. Nos primeiros meses, ela foi cautelosa. Levava bolos, preparava jantares, ria das histórias de infância que ele repetia desde sempre. Até começou a frequentar a igreja que minha mãe gostava, postando fotos sorridentes ao lado dele no banco da frente. As vizinhas adoravam. Ela trouxe vida para aquela casa, diziam, e eu, que conhecia o terreno minado por dentro, sabia que aquele tipo de vida cobra juros altos. Comecei a notar pequenas mudanças. Documentos que antes ficavam guardados na pasta marrom da estante começaram a sumir. Quando perguntei, ele disse que organizou tudo com Júlia. O cartão de crédito que ele nunca usava começou a ter faturas absurdas. Lojas de bebê, spa, restaurante caro, salão de beleza. Ele jurava que era engano do banco. Um engano que se repetia mês após mês. Nessa época, eu estava em treinamento fora do estado e só conseguia vir uma vez por mês. Em uma dessas visitas, percebi que a aliança da minha mãe não estava mais no porta-joias. Perguntei discretamente. Ele respondeu que tinha emprestado para avaliar o valor. Júlia desviou o olhar. Foi ali que entendi que ela já tinha tomado as rédeas da situação e que ele a deixara fazer isso de bom grado, como quem entrega as chaves da própria prisão e chama isso de amor. No Natal seguinte, ela anunciou a gravidez. Eu soube por uma postagem. Um jantar elegante, árvore iluminada, legenda dizendo "Um milagre de dezembro". Nenhuma menção à filha que ele já tinha. Quando o telefone tocou, imaginei que seria para me contar. Não era. Era para pedir que eu retirasse meu nome de uma escritura, para facilitar o inventário futuro. Ele disse que era só uma formalidade. Eu pedi para ler o documento. Ele se irritou. "Você acha que eu vou te enganar, é isso?" E desligou. Na manhã seguinte, o advogado dele me ligou em sigilo. Era amigo da família há anos. Disse que estava preocupado. Que Júlia estava tentando alterar o testamento, mas precisava da minha assinatura para validar uma parte da herança referente à casa do interior, a mesma casa que foi da minha avó. Fiquei em silêncio enquanto ele falava. No final, ele disse: "Sei que você é discreta, mas não confie nessa moça. Há algo errado." Agradeci, desliguei e comecei a agir. Comecei a guardar cópias de tudo: extratos, escrituras, conversas. Solicitei registros em cartório, documentos antigos, transferências bancárias. Cada papel era um pedaço do quebra-cabeça que Júlia achava que ninguém estava montando. Ela subestimou o que mais me define: paciência. Soldados não correm para vencer, esperam o tempo certo de atirar. Enquanto isso, ela construía sua imagem perfeita. Visitava hospitais, publicava fotos da ultrassonografia, escrevia textos longos sobre recomeçar após a perda. O círculo social do meu pai a idolatrava. E ele, vaidoso, se deixava embalar. Começou a me evitar, talvez por culpa, talvez por vergonha. As conversas rarearam até virar silêncio absoluto. Quando eu mandava mensagens, ele respondia com frases prontas, como quem recita algo decorado. "Estou bem, não se preocupe. Júlia cuida de tudo." Foi então que minha tia, irmã dele, me ligou chorando. Disse que Júlia a havia destratado na porta do hospital, dizendo que só família de verdade podia entrar. Meu pai assistiu e não reagiu. Eu não fui. Não por indiferença, mas por estratégia. Sabia que se aparecesse, ela me provocaria até eu perder o controle, e tudo viraria contra mim. Mantive distância, observando. No meio disso, vieram as notícias de que o bebê seria um menino forte, o herdeiro que ele sempre quis. Ele andava repetindo essa frase em todos os lugares. "Meu herdeiro", como se eu fosse apenas um erro biológico, uma filha que se distanciou demais do que ele esperava de uma mulher. Ele dizia que nunca entendeu o que leva alguém a trocar um lar por um quartel.
E eu, toda vez que ouvia isso, lembrava que foi justamente o quartel que me ensinou o valor de um lar. As semanas passaram, e a gravidez dela se tornou o centro de tudo. Ela fazia questão de exibir a barriga como um troféu, de se fazer fotografar em todos os eventos, sempre com ele ao lado, como um troféu humano. A cidade comentava, e eu me tornei o fantasma da história. A filha que não aceita o novo amor do pai. Eu via os comentários, lia as suposições e me calava, porque sabia que o tempo, esse velho aliado de quem sabe esperar, estava preparando a hora certa. A amante ganhou o que queria: poder, prestígio e acesso irrestrito. Meu pai ganhou a ilusão de um renascimento tardio. E eu, o que ganhei? Informação. E em guerras, informação vale mais que afeto. Naquele ponto, eu já tinha descoberto o que precisava: que os gastos dela não batiam com o salário declarado, que havia um histórico de relacionamento anterior com um homem de outra cidade, e que a gravidez surgiu pouco depois de uma viagem que ela fez sem ele, sob o pretexto de visitar uma prima. Coincidências demais. Enquanto ela preparava o enxoval, eu preparava minha defesa. Enquanto ela postava fotos, eu colhia provas. Enquanto ela construía a mentira, eu aguardava o momento de expô-la. Não era vingança, era justiça. E se meu pai fosse incapaz de ver o perigo em que estava, eu seria a única a impedir que ele destruísse o que restava do nome da minha mãe. O problema é que ele nunca acreditaria em mim. E eu sabia disso, porque aos olhos dele, a militar não tinha coração, só regras. E para ele, Júlia era emoção, juventude, calor. O contraste perfeito para alguém que precisava se sentir vivo. Mas o que ele não sabia, e ela muito menos, era que meu advogado já estava com uma cópia do exame pré-natal que ela mesma publicara. O documento tinha datas incompatíveis com o período em que eles se conheceram, e o nome do laboratório era o mesmo usado por um ex-namorado dela, segundo registros de um processo antigo por pensão. A peça final do quebra-cabeça começava a se encaixar. Enquanto todos acreditavam na história do amor tardio, eu já tinha em mãos a prova de que o herdeiro não era dele. Só restava esperar o dia da audiência, o dia em que cada mentira seria lida em voz alta e cada olhar orgulhoso se tornaria silêncio. E foi assim que comecei a preparar não apenas a defesa, mas o desfecho. Porque quando alguém se esforça tanto para te pintar como vilã, a única resposta que realmente os destrói é a verdade, dita sem raiva, no momento certo, diante de quem eles mais queriam impressionar. E esse momento estava chegando. A gravidez dela se tornou o novo sol em torno do qual meu pai passou a orbitar. Tudo o que ele fazia girava em torno daquela barriga. Era como se cada ultrassonografia, cada enjoo e cada foto publicada fossem medalhas de honra ao mérito de uma vida que ele julgava ter recomeçado. Eu assistia a tudo à distância, e cada vez que via o brilho no olhar dele, lembrava de como ele reagiu quando eu contei que tinha passado no concurso militar. Na época, ele não sorriu. Disse apenas: "Isso não é coisa de mulher." Agora, décadas depois, ele sorria por uma barriga que talvez nem lhe pertencesse. A ironia era quase poética. O nome escolhido para o bebê foi anunciado em um almoço de domingo. Júlia organizou tudo, com direito a balões, bolo e fotógrafa. Meu pai me ligou de última hora, quase como um favor. "Você vem, né? É importante para mim." Eu fui, não por ele, mas porque às vezes é preciso presenciar o inimigo antes de agir. Quando cheguei, percebi que a festa tinha um tema: tons de azul, guardanapos com o nome Arthur e uma faixa na parede que dizia: "O verdadeiro herdeiro está a caminho." O verdadeiro. Como se houvesse um falso em algum lugar, talvez. Júlia me cumprimentou com um beijo no rosto e o sorriso de quem acabou de conquistar território inimigo. "Você está linda. Farda cai bem em mulher forte." Eu respondi apenas: "Farda não é enfeite, é compromisso." Ela riu desconcertada. Meu pai interveio com a voz de quem quer evitar guerra. "Vamos aproveitar o momento sem ironias." E assim passamos a tarde, eu engolindo silêncio, ele distribuindo orgulho, ela distribuindo poses. As semanas seguintes foram uma sequência de pequenas exclusões. Os familiares começaram a me tratar com uma delicadeza artificial, como se eu fosse um visitante incômodo em uma casa que já não era minha. Minha tia, que sempre me defendeu, começou a repetir frases estranhas, claramente ditadas por Júlia.
Você trabalha tanto, filha. Às vezes os homens só querem um pouco de leveza. Eu não respondi. Porque no fundo eu sabia, quando uma mentira é bem contada, a verdade precisa esperar o cansaço do público. O pai começou a me evitar com mais frequência. As poucas vezes que conversávamos, o assunto era sempre o mesmo. O bebê, o futuro, o testamento. Quero que tudo esteja certo para quando o Arthur nascer, dizia ele. E eu sentia cada palavra como um afastamento calculado. Ele queria me convencer de que estava apenas sendo responsável. Mas eu sabia que havia outra força por trás disso. Júlia. Ela tinha uma habilidade quase teatral de se fazer de frágil. Quando estava com ele, falava baixo, tocava o braço dele a cada frase, se inclinava como quem busca proteção. Quando ele virava as costas, o olhar dela endurecia. Eu já tinha visto aquele tipo antes. Nos quartéis, chamamos de perfil predador passivo, o tipo de pessoa que se faz pequena para parecer inofensiva, mas morde quando o outro abaixa a guarda. Foi nessa época que meu pai decidiu vender a casa do interior, a mesma que foi construída pelo meu avô, tijolo por tijolo. Disse que era muito grande para manter. Eu sabia que era Júlia quem pressionava. O dinheiro da venda, segundo ele, seria investido em nome do bebê. Pedi para ver o contrato. Ele se ofendeu. Você acha que eu sou idiota? Não respondi. Às vezes, o silêncio é o espelho mais cruel. 3 dias depois, o advogado da família me ligou discretamente. Ele está transferindo tudo para uma conta conjunta com ela. Você precisa se preparar. Foi ali que o jogo virou. Não no papel, mas dentro de mim. Percebi que não adiantava mais tentar provar nada. Aquele homem que um dia foi meu pai já não existia. O que restava era um corpo manipulado pela vaidade e pelo medo da velhice. Júlia o mantinha num transe confortável, e ele parecia grato por isso. Ele acreditava estar recomeçando, quando na verdade estava assinando o próprio desaparecimento. Pouco tempo depois, começaram as manchetes discretas nas colunas sociais da cidade. Empresário conhecido recomeça a vida com futura esposa e herdeiro. Eu lia e me perguntava quantas pessoas sabiam que aquele empresário estava vendendo patrimônio que não poderia. Um dos imóveis ainda estava no nome da minha mãe, e por consequência, metade meu. Júlia sabia disso, mas agia como se tudo já fosse dela. Em uma das fotos, ela aparecia de mãos dadas com ele em frente à casa de praia. Na legenda, onde tudo começou. Eu olhei para a data e lembrei que, na semana daquele começo, ele ainda estava em luto e eu ainda resolvia pendências do enterro da minha mãe. Não havia recomeço, havia apagamento. O ápice da virada emocional dele aconteceu em um jantar que Júlia organizou para celebrar a nova família. Fui convidada, talvez para servir de peça decorativa na encenação. Quando cheguei, ela estava radiante, usando um vestido branco colado ao corpo, exibindo a barriga de 6 meses. A mesa estava posta com talheres dourados, taças de cristal e uma trilha sonora cuidadosamente escolhida. Meu pai fez um discurso, emocionado, falando sobre a bênção da paternidade tardia e o privilégio de ver a vida se renovar quando menos se espera. Olhava para ela o tempo todo, como se cada frase fosse uma promessa. No final, ele ergueu a taça e disse: aos que estão conosco de corpo e alma, e aos que precisam aprender a deixar o passado. Eu sabia para quem ele falava. Sorri e brindei, sem um som. Depois do jantar, fui até a varanda tomar ar. Júlia me seguiu. Estava com um copo de suco na mão, mas o tom da voz era puro veneno. Sabe, eu admiro o que você faz, mas o uniforme assusta as pessoas. Seu pai precisa de paz, não de hierarquia. Eu me virei, olhei nos olhos dela e respondi: paz sem verdade é rendição. E eu não fui treinada para render. Ela riu, mas o riso tremia. Você pode ser durona, mas o tempo está do meu lado. E o tempo é leal a quem merece. Retruquei. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Depois, ela virou as costas e voltou para a mesa. Naquela noite, pela primeira vez, percebi que ela tinha medo. Nas semanas seguintes, ele ficou cada vez mais distante. Cancelou o plano de saúde que eu havia renovado por ele e trocou o advogado por outro indicado por Júlia. Mudou a senha das contas e mandou um e-mail formal pedindo para retirar meu nome de qualquer administração pendente. Eu li e apaguei. Já sabia que a assinatura dela estava em documentos que o vinculavam a dívidas recentes. O que ele chamava de vida nova era, na verdade, um campo minado. E como todo militar, eu sabia exatamente o que fazer diante de um campo minado. Não correr, observar os padrões
identificar onde está o detonador. Foi nessa observação que um detalhe mudou tudo. Uma amiga da minha mãe, que ainda frequentava a antiga igreja, me enviou uma mensagem com uma foto. Júlia, sorrindo ao lado de uma mulher que eu não conhecia. Essa é a prima dela que veio de Campinas, dizia a legenda. Só que dias depois, em uma investigação de rotina, meu advogado encontrou o nome dessa mesma mulher em um processo antigo de pensão alimentícia. E o homem envolvido era o ex-namorado de Júlia. O mesmo que, segundo registros, a sustentou por 2 anos e desapareceu pouco antes da gravidez milagrosa. As datas batiam com perfeição. A partir dali, não era mais questão de suspeita, era certeza, mas a confirmação precisava ser incontestável. Foi o advogado quem sugeriu o teste de DNA, feito de forma preventiva. Se estiver tudo certo, ninguém precisa saber. Mas se não estiver, eu entendi o subtexto e autorizei. Conseguimos uma amostra através de uma coleta hospitalar em uma das consultas públicas dela. Tudo dentro da lei, tudo devidamente documentado. O resultado ainda demoraria semanas, mas o destino parecia decidido. Enquanto esperávamos, meu pai me enviou uma mensagem. Dizia: Júlia quer que você seja a madrinha do bebê. Ri sozinha. O convite era uma provocação maquiada de paz. Respondi apenas: prefiro servir à pátria do que a mentiras. Ele não respondeu. Os dias seguintes foram de silêncio completo. Mas eu sabia que quanto mais ele se afastava, mais perto estávamos do colapso. Porque mentiras desse tamanho não se sustentam por muito tempo. Júlia começou a se contradizer publicamente. Datas trocadas, lugares errados, histórias que não batiam. E ele, cego pela vaidade, fingia não ver. O orgulho o impedia de admitir que estava sendo enganado, e o medo de envelhecer sozinho o impedia de sair. Era um ciclo perfeito, e ela sabia disso. Quando o resultado do exame finalmente ficou pronto, o advogado me ligou. Não disse nada, apenas respirou fundo e murmurou: Você tinha razão. A frase não trouxe alívio, trouxe peso, porque a verdade, quando chega, nunca é leve. Pedi para que ele guardasse o envelope até o dia da audiência. Nada deve vazar antes da hora. Ele concordou. E eu voltei para o quartel naquele dia com a mente em silêncio. Treinei mais do que o necessário. Corridas longas, tiros de precisão, manobras exaustivas. Queria sentir o corpo cansar para o coração não pensar. Cada gota de suor era uma lembrança de que a disciplina salva quando a emoção ameaça dominar. Meus colegas achavam que eu estava apenas descarregando estresse. Não sabiam que eu estava apenas preparando a postura de uma mulher que, em breve, enfrentaria o próprio pai não como filha, mas como soldado diante de um traidor. O dia da audiência se aproximava, e a cidade comentava como se fosse um evento. Vai ser bonito ver o bebê na audiência, né? Ouvi uma funcionária do fórum dizer. Bonito, pensei. Seria ver a máscara caindo. Meu pai acreditava estar indo a uma cerimônia de reconciliação familiar. Júlia acreditava que sairia de lá como a herdeira legitimada. E eu sabia que, quando o juiz lesse aquele envelope, ninguém sairia igual. Na noite anterior, dormi pouco. Arrumei a farda de gala com o mesmo cuidado de quem se prepara para um julgamento de honra. Não era sobre dinheiro, era sobre nome, sobre verdade, sobre tudo o que uma vida inteira de disciplina me ensinou a proteger. Quando me olhei no espelho, vi algo que não via há anos. Serenidade, a calma antes do impacto. E quando o sol nasceu, já estava tudo decidido. Eu não precisava gritar, nem me justificar. Só precisava estar lá, firme, atenta e silenciosa. Porque a verdade, quando chega com provas, não precisa de volume. E assim, o palco estava montado. Ele viria radiante. Ela exibiria a barriga. O juiz abriria o envelope. E o silêncio finalmente mudaria de dono. Eu ainda lembro da exata sensação do ar naquela noite. Um ar pesado, quente demais para um começo de outono, carregado de algo que eu não conseguia nomear. Era como se o mundo estivesse prestes a revelar algo que eu já sabia, mas evitava encarar de frente. O relógio marcava quase 11 da noite quando o telefone vibrou na mesa. Era uma ligação curta, o tipo de chamada que a gente não esquece porque muda o ritmo da respiração. Do outro lado, a voz do advogado, seca e objetiva, sem espaço para dúvida. Capitã, eles falsificaram a sua assinatura. Demorei alguns segundos para responder. O barulho distante dos carros pareceu se distorcer,
como se tudo ao redor perdesse nitidez. Repita, pedi, mesmo sabendo que tinha ouvido direito. A assinatura na escritura da casa do interior. O documento foi apresentado hoje, com data retroativa e seu nome, mas não é sua caligrafia. Estamos confirmando com perícia, mas já temos indícios fortes. Desliguei o telefone e fiquei parada, olhando o reflexo da janela. A rua estava vazia. O silêncio, absoluto. Foi a primeira vez em muito tempo que senti algo próximo de raiva. Não o tipo de raiva que grita ou quebra coisas. Era a raiva fria, precisa, que nasce quando alguém testa seus limites e acredita que você não vai reagir. Respirei fundo, sentei-me à mesa e comecei a escrever. Não era uma carta, nem um plano. Era uma lista. Nomes, datas, documentos, lugares. Em menos de 1 hora, tinha uma linha do tempo inteira do golpe. Tudo que parecia disperso agora se conectava como uma operação bem estruturada. Júlia não era apenas oportunista, ela era estratégica. Os registros bancários mostravam transferências sucessivas da conta do meu pai para uma conta conjunta, abertas semanas depois que ela se mudou para a casa dele. O imóvel da família, que ele jurava ainda em negociação, já havia sido vendido para uma empresa de fachada. E no centro de tudo, minha assinatura falsificada. Ela tinha conseguido convencer meu pai de que eu havia autorizado verbalmente. O homem que me ensinou que nada vale sem documento assinado acreditou em uma história sem provas, porque o amor cego não enxerga nada além do reflexo que o ilude. Fiquei acordada até o amanhecer, revisando tudo. No quartel, aprendi que a emoção turva o julgamento. Então tracei uma regra simples, sem impulsos, sem confronto direto, apenas fatos. Liguei para o advogado às 7 da manhã. Não faça nada ainda, pedi. Recolha tudo, mas não os alerte. Quero que continuem acreditando que estão seguros. Ele entendeu. Nos dias seguintes, minha vida virou rotina de espionagem silenciosa. Cada ligação, cada e-mail, cada deslocamento foi registrado. Um conhecido da área jurídica me ajudou a levantar o histórico das últimas transações no cartório. O mesmo funcionário que registrou a assinatura falsificada foi o que lavrou o Novo Testamento do meu pai. Fui até lá pessoalmente. Usei meu uniforme, não por vaidade, mas porque certas presenças intimidam mais quando são oficiais. O homem suava, tremia. Eles vieram juntos, confessou. Disseram que era só para atualizar o documento. Perguntei se tinha visto a assinatura ser feita. Ela assinou no lugar dela e depois passou o papel para ele. A sua já estava lá. Voltei para casa com a confirmação do que já imaginava. Eu havia sido retirada da herança antes mesmo da audiência. A gravidez servia como disfarce para um desvio de patrimônio. E o mais doloroso era saber que ele, meu pai, participava disso com a convicção de quem acha que está agindo por amor. Naquela noite, ele me ligou. Disse que estava muito cansado das suas desconfianças. Falava com voz alterada, como quem tenta impor autoridade. Você precisa parar de criar histórias. Júlia está grávida. Eu estou feliz e você precisa respeitar isso. Respirei fundo, deixando o silêncio preencher os segundos entre uma frase e outra. Pai, você sabe o que eu sempre fiz por essa família. Ele riu, amargo. Você fez o que quis, porque gosta de controle. Mas aqui, agora, quem decide sou eu. Eu quis responder, mas percebi que seria inútil. Então disse apenas: tudo bem. Espero que um dia o senhor entenda o que está assinando. Ele desligou antes que eu terminasse a frase. Nos dias seguintes, ele parou de atender minhas ligações. Júlia passou a responder no lugar dele, com mensagens curtas, secas, sempre começando com "seu pai pediu para avisar que" e terminando com um "não se preocupe, está tudo bem". As fotos nas redes mostravam os dois em clínicas, restaurantes e até em uma loja de móveis infantis. Tudo cronometrado, perfeito, público. A encenação de um amor sem rachaduras. Mas eu via nas entrelinhas o desespero de quem sabe que o espetáculo não vai durar. Certa tarde, voltei à antiga casa dele sem avisar. Bati à porta. Júlia atendeu com o rosto inchado, provavelmente de sono, ou de culpa. Ele está dormindo, disse, bloqueando a entrada. Insisti. Preciso pegar uns documentos que ficaram no escritório. Ela hesitou. O escritório agora é meu ateliê. Empurrei a porta calmamente, sem erguer a voz. Então vai ser rápido. Entrei.
O cheiro de perfume doce misturado ao de tinta fresca enjoava. As fotos da minha mãe haviam sumido. Em cima da mesa, no lugar do porta-retratos antigo, havia uma ultrassonografia emoldurada, um troféu. Abri a gaveta e encontrei uma pasta vermelha. Dentro, cópias das escrituras, o Novo Testamento e um contrato de transferência, todos com datas recentes. No rodapé, a assinatura falsificada. Coloquei as cópias na bolsa sem ela perceber. Quando me virei, Júlia estava na porta, me observando com aquele sorriso ensaiado. Sabe, você devia relaxar. O bebê precisa de boas energias. Fechei a pasta, olhei para ela e respondi. Energia boa não sobrevive onde há mentira. Saí sem olhar para trás. 2 dias depois, o advogado confirmou que o banco estava prestes a liberar mais uma transferência de alto valor, dessa vez para uma conta em nome de um parente distante de Júlia. A operação só não foi concluída porque eu entrei com uma medida cautelar emergencial, bloqueando os bens até o fim da audiência. Quando a ordem judicial foi protocolada, ela me ligou pela primeira vez. Você acha que pode controlar tudo com uniforme e leis, né? Isso aqui não é quartel. A voz dela tremia, mas ainda havia deboche. Não, respondi. Isso aqui é justiça, e é pior para quem subestima. Naquela noite, ela fez algo que eu ainda não tinha previsto. Apareceu na portaria do meu prédio, alegando que precisava conversar. O porteiro me ligou, hesitante. Ela disse que é da família. Desci. Ela estava lá, com um vestido simples, sem maquiagem, o cabelo preso de qualquer jeito. Tentei entender o jogo. O que você quer, Júlia? Ela suspirou, fingindo cansaço. Eu não quero guerra, só quero que você aceite. Seu pai não tem muito tempo, e tudo que ele quer é paz. A mentira veio com lágrimas. Paz para ele significa ver a filha longe. Retruquei. Mas eu não vou longe até ele saber a verdade. Ela me encarou com olhos vermelhos e disse, num sussurro quase inaudível, então você vai destruí-lo. E foi embora. Na manhã seguinte, o advogado me ligou com outra notícia. Seu pai marcou um jantar, convidou os parentes, quer oficializar o Novo Testamento. Era o golpe final. Aceitei o convite, claro. O jantar aconteceu 2 dias depois, em um restaurante elegante. Cheguei um pouco antes e observei de longe. Júlia sorria, radiante, exibindo a barriga e um colar novo. Meu pai parecia mais velho, mais magro, mas ainda com aquele brilho orgulhoso que só existe em quem acredita estar no comando. Durante o jantar, ele anunciou que havia tomado decisões difíceis, mas necessárias. Agradeceu a todos pela presença e começou a falar sobre legado, sangue, continuidade. As palavras herdeiro legítimo ecoaram pela mesa. Eu o interrompi calmamente. E o que a legitimidade tem a ver com o DNA, pai? Ele parou. O silêncio se espalhou. Júlia engoliu seco. O que você quer dizer com isso? Perguntou com voz trêmula. Nada ainda, respondi. Só acho que quem fala de herança devia entender o peso da palavra. Levantei-me e fui embora antes da sobremesa. Aquela noite foi o estopim. Ele me ligou mais tarde, furioso. Você me humilhou diante de todo mundo. Não, pai, respondi. Você se humilhou quando escolheu acreditar em mentiras convenientes. O silêncio do outro lado foi longo. Depois, ele disse algo que nunca esqueci. Você é igual à sua mãe, incapaz de perdoar. Respirei fundo e encerrei a ligação. Ele achava que perdão era sinônimo de cegueira, mas perdão, para mim, sempre foi olhar o erro e decidir não repeti-lo. Depois disso, nunca mais nos falamos até a audiência. Júlia se tornou a guardiã do isolamento dele. Mudou senhas, bloqueou ligações, filtrou correspondências. Os poucos conhecidos que tentaram visitá-lo eram afastados sob a desculpa de ordens médicas. O médico, aliás, nunca existiu. Era um amigo dela que assinava atestados por baixo da mesa. O advogado conseguiu comprovar. Na semana anterior à audiência, recebi uma última ligação do cartório. A perícia confirmou. A assinatura era falsificada. Tudo agora estava documentado. E mais importante, o exame de DNA já tinha resultado. Estava no envelope, lacrado. O advogado guardava como se fosse dinamite. Foi naquela noite, a mesma em que descobri a falsificação, que percebi algo que nenhum treinamento militar ensina. O silêncio da verdade é o som mais alto do mundo. Eu não precisava mais argumentar, nem implorar. Só precisava aparecer no tribunal e assistir ao som das máscaras caindo uma por uma. E quando me deitei, pela primeira vez em meses, dormi em paz. Não por estar feliz, mas porque finalmente tudo estava preparado. A verdade tinha um horário marcado para nascer.
E, ironicamente, seria no mesmo tribunal onde ele acreditava que legitimaria seu novo herdeiro. Naquela noite, o que desabou não foi o amor de uma filha. Foi a ilusão de um pai. E eu estava pronta para assistir. Eu sempre acreditei que a verdade aparece quando a gente para de procurá-la com desespero. Ela vem no silêncio, pelas frestas, quando ninguém está tentando controlar nada. E foi exatamente assim que o DNA apareceu na minha vida. Não como prova que eu buscava, mas como consequência de uma coincidência improvável. Era uma tarde comum, quente, abafada, e eu tinha saído do quartel direto para um café perto do fórum. Precisava revisar documentos com o advogado antes da audiência, que já estava marcada para dali a 3 semanas. Sentamos, espalhamos papéis pela mesa, quando o celular dele vibrou. Ele atendeu com aquele tom profissional que mistura curiosidade e cautela. Alô? Sim, é o Dr. Maurício. Ah, claro, pode falar. A expressão dele mudou em segundos, de neutra para atenta, depois para um espanto contido. Repita, por favor. Desligou o telefone devagar, respirou fundo e me olhou. Capitã, acho que temos algo que muda o jogo. A ligação vinha de uma clínica de exames particulares em Campinas. Um contato dele na área de perícia genética, conhecido antigo, havia identificado uma coincidência em comum, uma coleta de material de uma mulher grávida, feita em data muito próxima à de um exame solicitado pelo pai da suposta criança. Mas os nomes não batiam. A mulher era Júlia, e o homem não era meu pai. Ela usou um documento falso, mas esqueceu de mudar o número do plano de saúde que estava vinculado ao CPF original. E o CPF pertence ao ex-namorado dela, explicou o advogado. Eu fiquei alguns segundos em silêncio, assimilando o peso da informação. Você tem certeza? Perguntei. Absoluta. E mais importante, temos acesso legal ao registro. Podemos solicitar uma verificação cruzada. Se o laboratório confirmar a coincidência de amostras, teremos prova incontestável. Ficamos ali, os dois calados por alguns minutos. O som das xícaras batendo nas mesas vizinhas parecia distante. Eu olhava para o vapor saindo do café e pensava em quantas vezes já tinha avisado meu pai, quantas vezes ele me chamou de paranoica, quantas noites eu passei tentando entender o que o fazia preferir uma mentira doce à verdade amarga. Agora, o tempo estava se vingando por mim. O advogado entrou com o pedido formal na mesma tarde. A clínica confirmou. Havia realmente 2 coletas de amostras genéticas, ambas de Júlia, com datas próximas, mas vinculadas a 2 pacientes diferentes. O primeiro, um homem chamado Ricardo Antunes, residente em São Paulo. O segundo, meu pai. O cruzamento das informações gerou um relatório confidencial, enviado em envelope lacrado. Quando o documento chegou ao escritório, Maurício me ligou. Não abra ainda, disse. Vamos esperar a oficialização judicial. Assim, nada será questionado. Concordei. O envelope ficou guardado em um cofre, selado, a prova de qualquer acusação de manipulação. Nos dias seguintes, tudo pareceu desacelerar. Júlia continuava seu espetáculo público, agora se apresentando como esposa, mesmo sem casamento formal. Postava vídeos com legendas sentimentais. Nem sempre o sangue constrói família. Às vezes é o amor que escolhe. Eu lia e sorria, irônica. Ela nem imaginava o quanto aquela frase se tornaria literal. Meu pai, por sua vez, parecia rejuvenescido. Passeava de mãos dadas com ela pelo centro, parava em cafés, comprava presentes caros. Às vezes eu achava que ele fazia isso de propósito, como uma tentativa de me provocar, como se dissesse, veja como estou feliz sem o seu controle. Mas o que ele não sabia é que eu já não sentia raiva, sentia pena. A cada nova postagem, eu via a armadilha se apertando. As datas das consultas pré-natais, as idades gestacionais, tudo estava documentado nas redes. Júlia deixava rastros por vaidade, o tipo de erro que pessoas assim sempre cometem. Ela acreditava que o mundo aplaudia, quando na verdade estava apenas registrando evidências. E eu, paciente, apenas coletava. Numa dessas noites, revisando tudo sozinha, percebi algo curioso. A primeira ultrassonografia que ela havia publicado trazia o logotipo de uma clínica em São Paulo, não a mesma que meu pai dizia frequentar com ela em nossa cidade. E o detalhe que passou despercebido por todos. O exame tinha sido feito 2 meses antes da data em que os dois se conheceram oficialmente. O tipo de erro que só alguém convencido da própria esperteza cometeria. No dia seguinte, mostrei a descoberta ao advogado.
Ele sorriu com aquele meio sorriso de quem enxerga a vitória se formando. Isso, combinado com o relatório genético, é o suficiente para pedir o exame judicial. E, se o juiz autorizar, faremos antes mesmo do nascimento. Concordei. O pedido foi protocolado, e o silêncio que se seguiu foi a calmaria antes do vendaval. A partir dali, Júlia começou a demonstrar nervosismo. Parou de responder mensagens, começou a evitar aparições públicas. O advogado dela tentou adiar a audiência, alegando complicações médicas. O juiz negou. Eu já sabia. Ela estava sendo pressionada pelos próprios erros. E o pai, cego, achava que tudo era exagero meu. Me enviou uma mensagem curta. Você está destruindo sua família. Eu respondi. Não, pai. Só estou limpando o que restou dela. Ele não replicou. Os dias que antecederam a confirmação do exame foram longos. No quartel, cumpri serviço normalmente, mas cada gesto parecia mecânico. A rotina militar era a única coisa que me mantinha de pé. Acordar às 5, farda impecável, treino físico, relatórios, silêncio. Durante os intervalos, eu escrevia no caderno de anotações que tinha desde o primeiro dia de academia. Controle a sobrevivência. Repetia essa frase como mantra. Porque a pior batalha é aquela que a gente trava contra o próprio impulso de reagir antes da hora. Quando o laudo oficial chegou, veio em envelope pardo, com o selo do laboratório e a rubrica do juiz. Eu estava no escritório quando o advogado o colocou sobre a mesa. Ele não disse nada, apenas empurrou o envelope na minha direção. Olhei para aquele pedaço de papel e senti o peso de meses de silêncio, humilhação e estratégia condensados ali. Quer abrir? Ele perguntou. Balancei a cabeça. Não. Ainda não. Só quero que esteja seguro para o dia certo. Ele entendeu. Guardou o envelope em uma pasta preta, a mesma que seria levada para a audiência. Naquela noite, fui visitar o túmulo da minha mãe. Não sou de rituais, mas senti que devia. Levei uma rosa branca. Fiquei ali parada por um tempo, em silêncio. Ele vai entender tarde demais, murmurei. Não havia dor na voz, apenas constatação. Fiquei ali até o cemitério fechar. Quando saí, o ar parecia diferente, pesado, mas limpo. Como se o tempo finalmente estivesse do meu lado. Poucos dias depois, recebi uma mensagem inesperada. Um número desconhecido, sem foto de perfil. Você não sabe com o que está mexendo. Respondi. Eu sei exatamente. Minutos depois, o número desapareceu. O advogado rastreou. Era de um celular pré-pago, comprado em nome de um terceiro, o irmão de Júlia. O desespero já começava a circular entre eles. A imprensa local, sempre faminta por escândalos, começou a farejar algo. Um jornalista de um portal menor me procurou pedindo entrevista. Recusei. Tudo no seu tempo, disse. Ele insistiu. Dizem que há um teste de paternidade envolvido. A notícia vazara de algum funcionário do tribunal. Mantive o silêncio. Não havia mais nada que eu precisasse dizer. O peso da prova falaria por mim. No dia seguinte, enquanto fazia uma ronda administrativa no quartel, o telefone vibrou novamente. Era o advogado. Confirmado. O juiz aceitou incluir o resultado do exame na audiência. Está agendado para leitura oficial. Nenhuma das partes poderá interromper. Fechei os olhos por um instante. Respirei fundo. Aquele seria o momento que eu esperava desde o início. Passei os dias seguintes revisando mentalmente cada passo dado. Desde o dia em que ela apareceu com aquele sorriso falso, até o momento em que meu pai, cego pela vaidade, assinou o que não devia. Tudo fazia sentido agora. Júlia não apenas mentiu sobre o bebê. Ela construiu um personagem inteiro. Manipulou sentimentos, roubou patrimônios e transformou a velhice dele em espetáculo. E ele, por carência, virou cúmplice da própria ruína. Na véspera da audiência, o advogado me chamou para uma última reunião. Amanhã tudo muda, disse. Mas se prepare. Nem toda a verdade é recebida com gratidão. Eu sorri. Eu não quero gratidão. Quero silêncio. Ele entendeu o que quis dizer. Há um tipo de vingança que não precisa de aplauso. Basta que o outro se encare no espelho. Voltei para casa e sentei na varanda. A cidade dormia. O relógio marcava meia-noite quando ouvi o primeiro trovão. A chuva começou leve. Depois virou temporal. Fiquei ali, deixando a água cair no rosto. Pensei em quantas vezes acreditei que o dever era amar incondicionalmente, mesmo quando o outro usava esse amor como fraqueza. Aprendi tarde que lealdade não significa obediência. Às vezes, proteger é justamente o oposto de ceder. Na manhã seguinte, coloquei a farda de gala,
a mesma que minha mãe dizia me deixar inacessível e linda ao mesmo tempo. E pela primeira vez, olhei no espelho e senti exatamente isso, inacessível. Não havia mais espaço para dor, dúvida ou raiva. Havia apenas propósito. O envelope selado e pesado estava pronto. O advogado o segurava com a firmeza de quem carrega uma sentença. E eu sabia, quando o juiz abrisse aquele papel, o mundo que eles construíram com mentiras ia desmoronar diante de todos. Eu só precisava assistir. Quando o corpo começa a atrair a mente, é o orgulho quem cai primeiro. E foi exatamente o que aconteceu com meu pai. Pouco depois que o juiz confirmou a inclusão do exame na audiência, as notícias sobre a saúde dele começaram a se espalhar. No início eram boatos, cochichos entre vizinhos, pequenos comentários nas redes. Ele anda cansado, tem faltado às reuniões, parece abatido. Mas logo vieram as confirmações. Júlia, sempre teatral, foi a primeira a transformar a doença em narrativa pública. Publicou uma foto segurando a mão dele, a legenda em letras cursivas, cuidando de quem me ensinou a amar de verdade. Eu olhei aquela imagem por longos minutos, tentando entender se ela sentia algum remorso, ou se era só mais uma cena cuidadosamente encenada para manter o público do lado dela. O advogado me ligou 2 dias depois, voz grave. Seu pai foi internado. Crise hipertensiva, talvez algo mais sério. Não hesitei. Pedi dispensa do serviço e fui até o hospital. Cheguei às pressas, o coração firme, mas o passo acelerado. Na recepção, dei meu nome e perguntei o quarto. A atendente me olhou com uma expressão desconfortável. Desculpe, mas a acompanhante do paciente deixou ordens para que apenas familiares diretos entrem. Respirei fundo, mantendo a calma que o uniforme exige. Sou filha única e militar. Direta o bastante? A mulher gaguejou, ligou para o andar, murmurou algo e, por fim, me entregou o crachá de visitante. Subi. Quando entrei no quarto, Júlia estava sentada à beira da cama, a mão pousada teatralmente sobre o braço dele. O quarto cheirava a antisséptico e perfume caro, um contraste de mundos que nunca deveriam se misturar. Meu pai dormia, pálido, respirando com dificuldade. Pela primeira vez em muito tempo, ele parecia humano, sem o brilho de quem se acha intocável. Ela se levantou, tensa. O que você está fazendo aqui? Exatamente o que você diz estar fazendo. Cuidando. Ele precisa de paz. Paz ou silêncio. Não venha estragar o que resta do tempo dele. Olhei para ela sem piscar. O que resta do tempo dele foi você quem encurtou. Ela tentou rir, mas a voz falhou. Você é doente. Vive caçando fantasmas. E você vive fabricando mentiras. Nesse momento, meu pai abriu os olhos. Lentamente, confuso. O que está acontecendo? Júlia se recompôs num segundo, mudando o tom para a doçura. Nada, é amor. Sua filha só veio visitar. Ele me olhou, os olhos marejados. Por que você sempre aparece quando eu mais preciso, mas nunca quando eu peço? Porque o Senhor nunca pede, só ordena. Ele virou o rosto para o outro lado. Fiquei ali alguns segundos, olhando aquele homem que um dia foi meu herói e que agora era só um corpo cansado de tanto fingir força. Depois, saí do quarto sem dizer mais nada. Na porta, Júlia me alcançou. Você conseguiu o que queria. Ele está mal por sua causa. Não. Ele está mal porque acreditou em você. E segui, sem olhar para trás. Nos dias seguintes, ela transformou a internação em espetáculo. Postagens diárias, frases de autoajuda, declarações dramáticas. Nada nos separa, nem mesmo a dor. O amor cura. A fé vence o medo. Era um circo de autopiedade. Enquanto isso, eu tentava conseguir informações reais com os médicos. Descobri que ele estava com o coração enfraquecido e que os exames indicavam um quadro de estresse prolongado, agravado por crises de ansiedade. Ele precisa de descanso, disse o cardiologista, mas também precisa de verdade. A frase ficou na minha cabeça por dias. No quartel, tentei retomar a rotina, mas a mente não obedecia. Cada relatório parecia um peso, cada ordem, uma lembrança. Eu tinha todas as provas nas mãos, mas a sensação de que ele talvez não sobrevivesse para ouvir a verdade me corroía. O que significava vencer uma guerra se o inimigo já estava caindo sozinho? Às vezes eu me pegava olhando para o telefone, imaginando se deveria ligar, dizer algo, dar a ele uma chance de pedir perdão antes que fosse tarde. Mas cada vez que lembrava das humilhações,
da indiferença, das palavras duras, a vontade desaparecia. Eu não devia nada além de silêncio. Foi nesse período que recebi um e-mail anônimo, endereço estranho, sem assinatura. O assunto: não deixe ela enterrar a verdade. O corpo do e-mail continha apenas uma foto. Meu pai, ainda no hospital, sentado numa cadeira de rodas, com uma expressão perdida, e ao fundo Júlia conversando com um homem de terno. Reconheci o advogado dela. A legenda, escrita à mão na imagem digitalizada, dizia: alteração de testamento. Amanhã. Meu sangue gelou. Liguei imediatamente para Maurício. Eles estão tentando fazer ele assinar algo dentro do hospital. Não podem sem autorização judicial. Mas se o médico declarar incapacidade temporária, ela pode alegar representação familiar. E ela já deve ter o médico certo para isso, murmurei. Corri até o hospital naquela noite. Chovia forte. Quando cheguei, o segurança tentou me barrar. Ordem da acompanhante, senhora. Visitas encerradas. Não estou aqui para visitar, respondi, mostrando o crachá militar. Estou aqui para impedir um crime. Subi os andares como quem sobe uma escada de guerra. Cheguei ao quarto e empurrei a porta. Lá estavam os dois. Ela, o advogado, e meu pai, sentado, caneta na mão. O que é isso? Perguntei. Júlia se levantou num salto. Você não pode invadir assim. Posso sim, quando há falsificação envolvida. O advogado começou a recolher os papéis. Não há nada ilegal aqui. Apenas uma atualização. Aproximei-me da cama. Pai, o senhor sabe o que está assinando? Ele parecia confuso, fraco. Ela disse que era só para garantir que o bebê ficasse protegido. Bebê? Eu ri, amarga. Pai, esse bebê nem é seu. O silêncio cortou o ar. Júlia gritou. Mentira, você está inventando. Então por que o exame judicial te assusta tanto? Ela empalideceu. O advogado tentou intervir. Isso é assunto para o tribunal. E será? Respondi, recolhendo calmamente os papéis da mesa. Mas hoje ninguém vai assinar nada. Saí com os documentos na mão. Atrás de mim, Júlia gritava impropérios, mas eu não ouvi. No elevador, olhei meu reflexo no espelho e percebi que não havia raiva no meu rosto. Havia pena. No dia seguinte, ela fez o que sabia fazer melhor, distorcer. Publicou uma nota dizendo que eu havia invadido o hospital e causado estresse emocional a um idoso enfermo. Os comentários se dividiram. Metade a defendia, metade duvidava. Eu não me manifestei. O advogado me pediu calma. Deixe que a verdade se defenda sozinha. Enquanto isso, meu pai teve alta. Fraco, abatido, mas fora de perigo imediato. Foi levado direto para casa, onde Júlia montou uma espécie de santuário de autocelebração, recuperando o amor da minha vida, dizia uma das postagens. A cada nova foto, o olhar dele parecia mais vazio, como se já tivesse entendido tudo, mas não tivesse forças para reagir. Uma semana depois, recebi uma carta, escrita à mão, envelope sem remetente, mas eu reconheceria aquela caligrafia em qualquer lugar. Era dele. Filha, não sei mais o que é verdade e o que é exagero. Só sei que me sinto velho, cansado e com vergonha. Não por ela, nem por você. Por mim. Você sempre foi mais forte do que eu. E talvez por isso eu tenha confundido amor com ameaça. Se o que dizem for verdade, quero que saiba que me perdoo antes mesmo de pedir o seu perdão. Não sei se ainda há tempo para acertar as contas com o mundo, mas pelo menos tentei. Cuide do meu nome, mesmo que eu não mereça. Li aquelas palavras muitas vezes. Nenhuma lágrima caiu. Não por falta de emoção, mas porque eu já tinha chorado tudo em silêncio, muito antes de ele perceber o que estava em jogo. Guardei a carta na mesma pasta onde estavam as provas, o testamento falso, as assinaturas e o laudo do DNA ainda lacrado. Aquela carta seria a última peça, o ponto humano de uma história movida por fraquezas. Nos dias seguintes, ele piorou. Febre, cansaço, crises de confusão. O médico dizia que o corpo reagia ao estresse. Júlia insistia que era olho gordo, que energia negativa adoece, transformava a doença em superstição, culpa em drama, mentira em espetáculo. E o público continuava aplaudindo. Quando ele foi internado novamente, não me deixaram vê-lo. Soube da morte dele por uma ligação seca. Seu pai faleceu às 7h42 da manhã. A voz era do hospital. Júlia não teve coragem de ligar. O funeral foi rápido, frio, controlado por ela. Ela me impediu de falar, de tocar no caixão, de me despedir. Disse em voz alta para que todos ouvissem. Ele não queria confusão, e é isso que ela traz. Engoli o nó na garganta, fiquei em silêncio.
Havia momentos em que a vitória não era falar, mas esperar. E eu ainda tinha uma verdade guardada, com selo judicial, esperando sua hora. Na saída do cemitério, o advogado me alcançou. A audiência não será adiada. Mesmo com o falecimento, os bens e documentos precisam ser lidos. O DNA será apresentado. Olhei para o horizonte cinzento e respondi. Então, finalmente, o silêncio vai mudar de lado. Nos dias que antecederam a audiência, não houve luto. Houve preparação. Eu não estava indo enterrar um pai. Estava indo enterrar uma mentira. E o que me restava agora era manter a postura, o foco e a serenidade que minha mãe teria esperado de mim. Na manhã do julgamento, vesti preto, não por dor, mas por respeito. Respirei fundo e disse para mim mesma diante do espelho: hoje, a verdade vai ter nome, data e assinatura. E assim, sem lágrimas nem tremor, caminhei rumo ao tribunal, onde tudo aquilo que ele acreditou ser amor seria finalmente revelado como o que sempre foi: um golpe. A notícia da audiência chegou como chegam as tempestades, não com trovão, mas com silêncio denso antes da chuva. O tribunal marcou a data definitiva. Seria uma quarta-feira, às 9 da manhã. O advogado me enviou a notificação oficial com um comentário curto, quase um código entre nós. É o dia do acerto. A mensagem não trazia emoção, nem precisava. Depois de meses observando, coletando, suportando, o momento estava prestes a vir à tona. A data, para mim, não era apenas uma formalidade jurídica. Era o fechamento de uma história que começou muito antes de Júlia, muito antes da gravidez, muito antes das mentiras. Era o dia em que eu finalmente deixaria o passado descansar, e junto com ele, o homem que um dia chamei de pai. Nos dias que antecederam a audiência, a cidade parecia se mover em torno desse acontecimento como se fosse uma peça de teatro anunciada há semanas. As pessoas comentavam com naturalidade cruel, como se fosse entretenimento. O testamento do Sr. Augusto vai ser lido na quarta. Dizem que tem confusão de paternidade. Será que a filha vai contestar o bebê? O mesmo círculo de conhecidos que antes o bajulava, agora farejava escândalo. Júlia, por outro lado, aproveitava o palco. A barriga já enorme era exibida em todos os lugares. No supermercado, na igreja, em fotos nas redes sociais com legendas dramáticas. Carregando amor e esperança, mesmo em meio à inveja e ao ódio. A legenda parecia escrita para mim. Ela sempre soube transformar o veneno em poesia barata. No quartel, eu mantinha a rotina como se nada estivesse acontecendo. Os soldados sob meu comando sabiam que algo se passava, mas ninguém ousava perguntar. Eu era conhecida por uma frieza quase inumana, e talvez fosse verdade. A disciplina militar me salvava de desmoronar. Fardava-me todos os dias com o mesmo cuidado. Olhava-me no espelho e repetia, em silêncio, o mantra que guiava minha vida. Controle é sobrevivência, porque no campo de batalha, e aquela audiência seria um campo de batalha, vence quem não treme. A imprensa começou a rondar discretamente. Um jornalista local ligou para o advogado, pedindo declarações. Ele recusou. Nenhum comentário. Mas os rumores cresciam. Suposta amante grávida pode perder herança se DNA for negativo. Era tudo especulação, mas bastava. Cada manchete era uma rachadura na máscara perfeita de Júlia. No domingo anterior à audiência, fui até a casa do meu pai. Ela não esperava por mim. Abriu a porta com o olhar de quem vê um fantasma. Você não devia estar aqui. Nem você devia estar nessa casa. Mas ainda está. Passei por ela sem pedir licença. O ambiente estava diferente. As paredes, antes cheias de retratos da família, agora tinham quadros novos. Fotos dela, selfies, imagens da barriga em diferentes fases. A presença da minha mãe havia sido apagada com precisão cirúrgica. Sobre a lareira, uma única moldura. Meu pai sorrindo ao lado dela, as mãos sobre o ventre. Peguei a foto e olhei por alguns segundos. Bonita encenação, disse. Júlia cruzou os braços. Vai acabar, sabe? Essa sua guerra. Guerra precisa de dois lados. Eu só estou esperando o seu colapso. Ela riu, mas o riso soou nervoso. Você acha que o juiz vai acreditar numa filha amargurada? Eu tenho o bebê. O sangue fala mais alto. Sorri, sem humor. Sim, o sangue fala. Mas às vezes ele grita verdades que você prefere não ouvir. Ela empalideceu. O que você quer dizer com isso? Você vai entender na quarta-feira. E saí, deixando a porta aberta. No carro, respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo,
Senti algo próximo de paz. Não era alegria, era a calma de quem sabe que o destino já está escrito e não precisa mais lutar para prová-lo. Eu tinha o envelope, o laudo, os documentos, as provas. Tudo o que faltava era o palco, e o palco estava montado. Na véspera, organizei tudo em cima da mesa. A pasta preta com o DNA, o testamento falso, a carta que meu pai me deixara, os comprovantes das falsificações. Toquei cada papel com o cuidado de quem manuseia relíquias. Aquilo não era vingança, era limpeza. Limpar o nome da minha mãe, o meu, e até o dele, mesmo que ele nunca soubesse. O advogado chegou às 8 da noite. Trocamos poucas palavras. Está pronta? Perguntou. Há meses. Então amanhã mantenha o silêncio. Eu falo por você. Assenti. Era o que eu queria, que as palavras saíssem da boca dele, não da minha. Eu só precisava assistir o mundo se ajustando sozinho. Dormi pouco naquela noite. Não por ansiedade, mas por lucidez. A mente repassava cada detalhe, como quem revisa o plano de uma operação militar. O horário da audiência, o protocolo, as possíveis reações. E por trás de tudo, uma lembrança insistente. A última vez que meu pai me chamou de filha foi meses antes de Júlia aparecer. Ele estava sentado na varanda, tomando café. Disse que se orgulhava de mim, mas que, às vezes, você parece feita de aço. Na época, achei que era um elogio. Hoje, entendo que era reprovação. Homens como ele nunca suportam mulheres que não se curvam. O amanhecer da audiência chegou com o céu nublado. Levantei antes do sol. Tomei banho frio, vesti preto, não por luto, mas por neutralidade. Nada de cores, nada de adornos. A única joia que levei foi o relógio de pulso que herdara da minha mãe. No espelho, a imagem de uma mulher que parecia outra, firme, contida, impossível de ler. Peguei a pasta e saí. No trajeto até o tribunal, a cidade parecia mais lenta. Os semáforos demoravam mais a abrir. As pessoas andavam em passos arrastados. Tudo parecia parte de um filme que se preparava para a cena final. No carro, o advogado mantinha o olhar fixo na estrada. Ela vai tentar teatralizar, disse. Talvez chore, talvez desmaie. Fique quieta. Só olhe. Respondi com um simples entendido. Era o tipo de ordem que eu sabia cumprir com perfeição. Chegamos cedo. No corredor do tribunal, o som dos passos ecoava. As paredes, frias, o cheiro de papel e desinfetante. Lá no fundo, vi o vulto dela. Júlia, de vestido azul claro, a barriga marcando o tecido, rodeada de gente. Falava com o advogado, gesticulando, mas parecia inquieta. Quando me viu, congelou. O olhar dela procurou o meu, como quem tenta decifrar se o inimigo já disparou a arma. Sorri levemente, sem mostrar os dentes. Era o suficiente para desestabilizá-la. Minutos depois, a audiência começou a ser chamada. O juiz, um homem experiente, voz calma, entrou e pediu que todos se sentassem. Do meu lado, o advogado colocou discretamente a pasta sobre a mesa. O som do fecho metálico soou mais alto do que devia, e eu percebi que Júlia o ouviu. Ela olhou o objeto, depois olhou para mim, como quem pressente o perigo. Meu coração, parado. Nem acelerado, nem tranquilo. Parado, como antes de um disparo certeiro. O juiz começou o procedimento. Falou sobre a morte recente, sobre o testamento, sobre as pendências de propriedade. O advogado de Júlia levantou-se e fez o discurso previsível. Palavras sobre a nova família, a continuidade da linhagem, o bebê que carrega o sangue do falecido. Enquanto ele falava, ela acariciava a barriga em silêncio, interpretando o papel de viúva sofredora. Os presentes observavam com olhares de simpatia. O teatro funcionava. Mas eu sabia. Cada palavra daquele monólogo estava prestes a se tornar ruído. Quando o juiz anunciou que seria feita a leitura do testamento e das provas adicionais apresentadas, o advogado Maurício se levantou. Excelência, disse com a voz firme, antes da leitura, gostaria de protocolar um documento oficial, já validado e autorizado por Vossa Senhoria. Trata-se de um laudo de exame de DNA referente à suposta paternidade do nascituro mencionado nos autos. O murmúrio se espalhou como vento em mato seco. Os olhos se voltaram para Júlia, que empalideceu. O juiz assentiu. Proceda. Maurício colocou o envelope sobre a mesa. O selo intacto. O carimbo visível. O juiz pegou o documento, analisou-o brevemente e começou a ler.
Cada palavra era uma batida de tambor. O som das páginas sendo viradas parecia ecoar dentro de mim. E no instante em que ele disse, o exame comprova, com margem de 99,9%, a inexistência de vínculo biológico entre o falecido Augusto M. e o feto em gestação, o ar desapareceu da sala. O mundo, por um segundo, ficou em silêncio absoluto. O rosto dela ficou sem cor, as mãos trêmulas. O advogado dela gaguejou, e o juiz, com voz neutra, concluiu. Logo, o herdeiro mencionado não possui direito sucessório sob este registro. Meu pai, se ainda estivesse vivo, teria sentido naquele momento o colapso de uma vida inteira construída sobre aparência. Mas ele não estava, e de certa forma, isso o poupava da vergonha de assistir ao próprio engano. Eu apenas fiquei ali, imóvel, observando o colapso de Júlia se desdobrar. Ela tentou falar, tentou chorar, mas a voz não saía. A máscara de pureza desmanchava no rosto dela como maquiagem sob chuva. Ninguém se atreveu a tocar. O juiz pediu ordem. E eu, finalmente, entendi o verdadeiro significado de vingança silenciosa. Não é ver o inimigo cair, é ver o inimigo perceber que caiu sozinho. A audiência foi suspensa por alguns minutos. Do lado de fora, o corredor fervia de cochichos. Eu permaneci sentada, mãos cruzadas sobre o colo, olhando fixamente para a frente. Maurício se inclinou e sussurrou. Acabou, mas eu sabia que ainda não. A verdade tinha sido dita, mas as consequências, essas ainda viriam. E quando levantamos para sair, Júlia passou por mim, os olhos marejados, o rosto branco, o corpo tremendo. Ela parou por um segundo e murmurou. Você destruiu tudo. Respondi sem emoção. Não, você só mostrou o que construiu sobre mentira. Ela baixou a cabeça e foi embora. Eu permaneci, porque quem vive de aparência sempre sai primeiro. E quem vive de verdade, espera o silêncio final. Eu não esperava que o som de uma verdade pudesse ecoar tanto. Quando o juiz terminou de ler o resultado do DNA, o silêncio que se seguiu pareceu expandir as paredes da sala. Era como se o ar tivesse peso, como se todo mundo ali estivesse respirando o mesmo espanto. Júlia continuava sentada, imóvel, as mãos sobre a barriga, o rosto branco demais para alguém que costumava viver em frente às câmeras. O advogado dela tentava articular uma reação, qualquer palavra que parecesse defesa, mas tudo que saía era gagueira. Eu apenas observei, imóvel, o olhar fixo nela, o mesmo olhar que aprendi a usar em interrogatórios, neutro, direto, impassível, o tipo de olhar que não precisa de voz para esmagar. O juiz pigarreou, profissional. Sendo assim, este tribunal reconhece que o nascituro não possui vínculo legal com o falecido. Todas as disposições testamentárias que mencionam a criança ficam, portanto, sem efeito. A herança retorna integralmente à descendente legítima, senhora. Ele olhou para mim, a filha do falecido, presente nesta audiência. Alguns cochichos ecoaram na sala, o som de folhas sendo recolhidas, cadeiras arrastando, murmúrios contidos. Eu não sorri, nem mesmo respirei fundo, porque quando a vitória chega com o rosto da justiça, o alívio vem sem som. É só uma leveza no peito. O tipo de paz que a gente não precisa exibir. Júlia tentou se levantar, mas as pernas fraquejaram. O advogado dela segurou o braço, murmurando algo. Isso é um absurdo, ela conseguiu dizer, a voz alta demais para o ambiente contido. Esses exames podem ser falsificados. Isso é armação. O juiz ergueu o olhar, sereno, mas firme. O exame foi solicitado judicialmente, colhido com supervisão técnica e protocolado neste fórum. A senhora está insinuando fraude em um processo sob supervisão deste tribunal? Ela abriu a boca, mas não respondeu. O silêncio dela foi mais revelador do que qualquer confissão. Eu observava tudo com uma calma que parecia inumana. No fundo, era disciplina. A mesma disciplina que aprendi em anos de serviço. Aquela que te ensina a não reagir quando a verdade já fez o trabalho por você. Ela tremia, e de repente começou a chorar. Não o choro sincero de quem sente dor, mas o choro performático de quem perdeu o papel que interpretava. O advogado dela pediu para suspender a sessão. O juiz negou. Prossigamos, disse com voz cortante. E foi nesse instante que eu percebi. Não era só ela que desabava. Meu pai também estava ali, em ausência. A cadeira vazia dele, marcada com a plaquinha falecido, parecia olhar para mim. Era como se ele estivesse presente de alguma forma, assistindo à queda da mentira que ele próprio alimentou. E por um momento, um único, eu senti algo que não esperava. Pena. Não de Júlia. Dele. Pena por ter vivido tanto e aprendido tão pouco.
por ter trocado amor real por ilusão, por ter morrido acreditando em uma promessa falsa. A audiência seguiu com formalidades. Os advogados revisaram o testamento, as cláusulas, as datas. Eu respondia apenas o necessário, com frases curtas, diretas, a postura ereta, a respiração controlada. Nenhum tremor, nenhum gesto fora de lugar. Júlia, em contrapartida, mergulhava no caos. A cada documento lido, ela se encolhia mais. Quando o juiz mencionou a tentativa de alteração hospitalar de testamento, ela quase desabou. "Isso é mentira!" gritou. "Eu nunca faria isso!" O advogado Maurício permaneceu calmo. "Excelência, temos imagens da tentativa, testemunhas e a assinatura do funcionário do cartório. Tudo anexado ao processo." Ela se levantou bruscamente, o corpo tenso. "Vocês estão me destruindo!" O juiz respondeu sem levantar a voz. "A senhora fez isso sozinha." O silêncio voltou, denso. E foi ali, naquele instante exato, que percebi que a palavra justiça tem som. O som do colapso de uma mentira. O juiz finalizou a leitura, assinou os autos e encerrou a sessão. Mas o ambiente não se dissolveu. As pessoas continuavam paradas, algumas olhando para mim, outras para ela. O murmúrio virou julgamento silencioso. Júlia levantou-se com esforço e saiu quase tropeçando. O advogado dela ficou para trás, recolhendo papéis. O rosto de quem já sabe que perdeu mais do que um caso. Perdeu uma farsa inteira. Eu fiquei sentada por alguns segundos, olhando a mesa vazia à minha frente. O envelope, agora aberto, descansava ao lado da caneta do juiz. E eu pensei em quantas assinaturas, ao longo da vida, foram o início de tragédias disfarçadas de amor. Maurício me olhou e disse baixinho: "Terminou?" Eu respondi: "Não, terminou para ela. Para mim agora começa." Ele não perguntou o que eu queria dizer, apenas assentiu. Porque ele sabia. Justiça não é o fim, é o recomeço de quem sobreviveu calado. Saímos do tribunal juntos. O sol já estava alto, ofuscante. O calor fazia o asfalto tremular. Lá fora, alguns jornalistas esperavam, microfones em punho, gritos de "Tenente, é verdade que o bebê não é herdeiro?" ecoavam. O advogado fez sinal para seguirmos em silêncio. Eu caminhei reta, sem olhar para os lados. Não dei declarações, não pisquei, não desviei o olhar. O único som que me acompanhava era o dos flashes, e por algum motivo eles pareciam fogos de artilharia, barulhentos, mas inofensivos. No estacionamento, avistei Júlia cercada por duas mulheres, provavelmente amigas ou cúmplices. Chorava, gesticulava, tentava transformar a derrota em drama público. "Eles me humilharam", dizia alto, para que todos ouvissem. Passei ao lado sem parar. Ela me viu e gritou: "Você conseguiu, né? Agora está feliz? Pare por um instante." Olhei para ela e respondi, sem elevar a voz: "Felicidade não é o que vem depois da vingança. É o que vem quando a verdade volta a respirar." Ela ficou muda. E foi embora. No carro, o advogado ficou em silêncio por alguns minutos antes de falar. "Vai querer processá-la criminalmente pelas falsificações?" "Não." "Por quê?" "Porque ela já vai se punir sozinha. Gente assim não vive em paz. Vive em paranoia." Ele sorriu de leve. "Você é fria." "Não, sou livre." De volta à minha casa, deixei a pasta sobre a mesa e retirei o uniforme. O corpo pedia descanso, mas a mente ainda estava em campo. Olhei pela janela e vi o céu escurecendo. A cidade seguia normal, como se nada tivesse acontecido. Mas algo dentro de mim finalmente havia parado de girar. Fiz café, sentei-me e abri o envelope pela última vez. Li cada linha do laudo, não por dúvida, mas por ritual, não compatível. 2 palavras que pareciam simples, mas que carregavam o peso de toda uma guerra vencida sem tiros, sem gritos, sem sangue. Naquela noite, o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Era a voz de uma mulher, fraca, trêmula. "Eu só queria que você soubesse que ele acreditou em mim até o fim. Ele morreu achando que seria pai de novo." Era Júlia. "Ele morreu acreditando no que precisava para não desmoronar", respondi. Ela fungou. "Você vai me deixar sem nada." "Eu não tirei nada de você. Só devolvi o que nunca foi seu." Silêncio. Depois ela desligou. Fiquei olhando o telefone por alguns segundos. Nenhum sentimento de vitória. Nenhum arrependimento. Só uma constatação. Eu tinha cumprido uma missão. E missões não trazem alegria. Trazem conclusão. Antes de dormir,
Abri o diário que minha mãe mantinha, um caderno antigo de capa marrom. Havia uma anotação que eu nunca tinha notado. Um dia, a verdade chega fardada. Fechei o caderno devagar e entendi o que ela quis dizer. A verdade não precisa ser doce, nem gentil. Ela só precisa ser incontestável. Na manhã seguinte, o jornal local publicou a manchete. Audiência de herança revela fraude e falsificação. DNA confirma a inexistência de vínculo. O texto terminava com uma frase do juiz. A justiça é paciente, mas quando chega, é definitiva. Dobrei o jornal, tomei um gole de café e senti pela primeira vez em meses o gosto simples da calma. Eu não sabia ainda, mas aquele não seria o fim da história. Era apenas o silêncio antes da última batalha. A batalha pela memória. Porque mesmo morta, a mentira ainda tentaria falar. No dia seguinte à audiência, acordei antes do sol, como sempre. Mas pela primeira vez em muito tempo, o corpo não parecia em alerta. Era um cansaço diferente, o tipo que vem depois da missão cumprida. O silêncio da casa me envolvia, e eu fiquei ali, sentada à beira da cama, olhando o nada. Nenhuma Vitória grita. Ela apenas silencia o ruído que antes te consumia. E o que restava dentro de mim agora era exatamente isso. O vazio limpo de quem lutou o suficiente para não precisar explicar mais nada a ninguém. Liguei a cafeteira, deixei o som do gotejar preencher o ambiente. O telefone vibrou com notificações, manchetes, comentários, mensagens. A história já estava em todo lugar. Escândalo de herança expõe farsa de gravidez. DNA desmascara golpe emocional. As palavras pulavam na tela como faíscas. Não cliquei em nenhuma. Não era sobre fama, nem sobre vitória pública. Era sobre o fim de uma sombra. Mas a internet não sabe o que é silêncio. Ela se alimenta de ruínas. O advogado me ligou cedo. A imprensa quer entrevista. Querem ouvir sua versão. Respondi. Eles já ouviram a verdade no tribunal. Mas seria bom dar o seu ponto de vista. Meu ponto de vista está nos autos. Ele suspirou. Você sabe que o público vai transformar isso numa novela. Então que assistam. Toda farsa precisa de plateia. Até o fim. Desliguei. Olhei pela janela. O céu estava limpo. Um azul sem rachaduras. A primeira manhã clara depois de semanas de tempestade. Mas, como em qualquer guerra, a calmaria pós-batalha é quando se contam os estragos. E os estragos estavam por toda parte. As redes sociais estavam divididas. Alguns me chamavam de mulher fria, sem coração, que destruiu a última chance do pai de ser feliz. Outros me defendiam. Ela só expôs o que estava errado. E havia os que preferiam o espetáculo. Essa história dava um filme. Passei os olhos por tudo e desliguei o celular. Deixar o mundo discutir o que já estava resolvido era a vingança mais elegante que alguém pode escolher. Mas não foram apenas os comentários que vieram. Vieram também os ecos. No quartel, a curiosidade era contida, respeitosa, mas presente. Os olhares eram longos demais. Alguns colegas se aproximavam com cuidado, como se pisassem em campo minado. Outros, em silêncio, me cumprimentavam com um aceno discreto, o gesto entre iguais que reconhecem a dureza de quem venceu uma guerra interna. Ninguém perguntou diretamente, mas todos sabiam. E no ambiente militar, saber sem precisar falar é o ápice do respeito. No terceiro dia após a audiência, recebi uma correspondência oficial do tribunal. Era o despacho final. Os bens foram revertidos integralmente para mim, como única herdeira legítima. Entre eles, a casa antiga da minha mãe, aquela que Júlia tentou vender usando minha assinatura falsificada. Olhei o documento e senti um peso estranho, não de satisfação, mas de reconhecimento. Aquela casa não era um prêmio, era um símbolo, um espaço que carregava memórias demais para caber em qualquer vitória. Passei a semana em silêncio. Evitei ligações, recusei convites, deixei o mundo fervendo sozinho. No sábado, fui até a casa. A chave ainda era a mesma, guardada no molho de chaves que minha mãe deixara anos atrás, junto com uma fita vermelha amarrada. Ela acreditava que cor protegia o lar. Ao abrir a porta, o cheiro da madeira antiga me atingiu de cheio. Nada ali tinha mudado. O tempo pareceu suspenso. A luz entrava pelas frestas da persiana, cortando o pó em linhas douradas. No canto da sala, o mesmo sofá de tecido gasto. A colcha bordada por ela ainda estava dobrada sobre o encosto.
e por um instante senti vontade de sentar e ficar ali, quieta, como quem conversa com um fantasma. Caminhei pela casa devagar, tocando as paredes, sentindo o chão ranger sob os pés. Na cozinha, encontrei um copo de vidro com pequenas rachaduras. Era o copo preferido do meu pai. Levei até a pia, lavei e deixei secando. Um gesto pequeno, mas simbólico, como se finalmente eu pudesse separar o homem que ele foi do erro que cometeu. Eu já não o odiava. A raiva tinha morrido junto com a mentira. O que restava era só compreensão tardia. Ele foi vítima da própria vaidade. E eu, da lealdade. Cada um pagou o preço que escolheu. À noite sentei na varanda. O céu estava limpo. As estrelas pareciam mais próximas do que nunca. Peguei o diário da minha mãe, aquele com a capa marrom. Folheei até encontrar a página onde ela havia escrito: "Quando o orgulho se disfarça de amor, o amor morre sem testemunhas." Fechei o diário devagar. Era exatamente isso. Meu pai nunca foi cruel, só foi fraco. E a fraqueza de um homem pode ser mais destrutiva que sua maldade. Nos dias seguintes, o noticiário seguiu explorando o caso. Júlia desapareceu por um tempo. Depois reapareceu em uma entrevista chorando, dizendo que também foi enganada. Disse que acreditava que o bebê era fruto de amor. Mentia até o fim. Mas agora, sem público fiel. As pessoas que antes a exaltavam agora a chamavam de aproveitadora, falsa, golpista. Ela perdeu o que mais valorizava: atenção. E para alguém como ela, isso é pior que perder dinheiro. Certo dia, o advogado me mostrou uma solicitação. Ela entrou com um pedido de apelação emocional. Quer metade dos bens alegando dependência afetiva. Olhei o documento e disse apenas: "Deixe que tente. O tribunal é o único lugar onde o fingimento morre de vergonha." Ele sorriu. "Você não perdoa." "Perdoo sim, só não esqueço." E esquecer é o luxo dos inocentes. As semanas se transformaram em meses. A rotina voltou. O quartel, os relatórios, os treinos, os horários. Mas algo em mim havia mudado. A frieza que antes era uma armadura virou clareza. Aprendi que ser forte não é suportar tudo. É escolher o que vale a pena suportar. E que, às vezes, amar alguém significa deixá-lo colher o que plantou, mesmo que isso o destrua. Recebi uma última ligação de Júlia, meses depois. A voz era diferente, sem o verniz doce, sem o teatro. "Eu perdi o bebê", disse. Silêncio. Não soube o que responder. Ela continuou: "Eu só queria que você soubesse que ele me perdoou. Ele me deixou uma carta. Disse que se arrependia, mas que acreditava em mim até o fim." Fechei os olhos. Respirei fundo. "Então faça bom uso dessa crença. Ele te deu o que eu nunca pude dar: paz sem verdade." Ela chorou do outro lado. "Você venceu." "Não, Júlia. Eu sobrevivi. Quem vence precisa de público. Eu só precisei continuar." E desliguei. Depois dessa ligação, percebi que algo finalmente havia terminado. Não a história. Histórias como essa nunca acabam de fato. Mas a necessidade de explicação. Ninguém devia mais nada a ninguém. As máscaras haviam caído. E quando o último fragmento de silêncio se assentou, percebi o que realmente havia herdado. Não os bens, nem o nome, mas o direito de começar de novo sem carregar culpa alheia. Num domingo qualquer, decidi reformar a casa. Pintei as paredes, doei móveis, tirei as cortinas antigas e deixei o sol entrar. O cheiro de tinta fresca substituiu o de lembrança velha. E enquanto olhava a luz se espalhando pelos cômodos, percebi que, enfim, aquele espaço voltava a ser meu. Não por herança, mas por escolha. A herança é o que se recebe, mas o legado é o que se reconstrói do zero, depois que o pó assenta. Naquela noite, sentei no sofá e liguei o rádio. Uma música antiga tocava, a mesma que meu pai ouvia quando consertava coisas na garagem. Por reflexo, fechei os olhos e, pela primeira vez, sorri. Não de alegria, mas de alívio. A dor, quando cumpre seu papel, deixa espaço para o descanso. A verdade havia sido dita, o nome limpo, a mentira enterrada. E eu, enfim, respirava. Algumas verdades não chegam com aplausos, chegam com silêncio. Foi o que aprendi quando tudo terminou, quando as manchetes cessaram, as vozes calaram, e a casa voltou a ter apenas o som do vento passando entre as cortinas. O escândalo esfriou, a cidade esqueceu, e o mundo, como sempre, seguiu em frente. Mas eu não ainda. Porque há feridas que não cicatrizam com tempo, e sim com significado. E o significado daquilo tudo demorou para se revelar. Por meses,
Vivia entre dois mundos, o da disciplina e o da lembrança. Durante o dia, no quartel, eu era a mesma, farda impecável, voz firme, olhar direto. Durante a noite, em casa, eu me permitia o contrário, a ausência de barulho, o cansaço, o desalinho. Sentava na varanda, olhando o céu escurecer, e deixava a mente andar sozinha, como um soldado voltando de um campo de batalha, depois que todos já se foram. A guerra terminara, mas o corpo ainda esperava o próximo disparo. Com o tempo, percebi que o mais difícil não era perdoar o que fizeram, era desaprender o que me ensinaram. A vida inteira eu tinha acreditado que amor significava lealdade sem questionamento, que ser filha era obedecer mesmo quando doía, que o silêncio era virtude, não sobrevivência. Mas eu aprendi, com o preço de cada lágrima contida, que amor não é submissão, é escolha, e que a verdade, mesmo quando destrói, ainda é a forma mais pura de lealdade. Voltei à rotina, mas o mundo ao redor parecia diferente. Os mesmos corredores do quartel, as mesmas ordens, o mesmo café morno, tudo tinha outro peso. Talvez porque eu finalmente tinha parado de carregar o peso dos outros. Um dia, durante um exercício de campo, um soldado jovem se aproximou e perguntou hesitante: "Senhora, é verdade o que saiu nos jornais?" Olhei para ele. "Depende do que você leu." "Que a senhora enfrentou a própria família na justiça." Respondi com calma. "Não enfrentei a família. Enfrentei a mentira que morava dentro dela." Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: "Então a senhora venceu." Sorri de leve. Ninguém vence uma guerra, soldado. A gente só sobrevive. Depois daquele dia, parei de fugir da história. Decidi enfrentá-la de outro jeito. Passei meses organizando os documentos, fotos, recortes e relatórios. Não para um processo, mas para um livro. Não um livro para vender, mas um registro, um dossiê da verdade. Queria que, quando eu me fosse, ninguém precisasse recontar essa história pela metade. Cada linha, cada prova, cada silêncio tinha um lugar. Era como montar o mapa de um campo minado depois da explosão, ponto por ponto, para que ninguém pisasse no mesmo erro outra vez. Durante esse processo, descobri que a lembrança é como um arquivo confidencial. Você não precisa apagar nada, só saber onde guardar. E foi guardando que reencontrei minha mãe, não em fotos, mas nas frases que ela deixara escondidas nos cantos do diário. Um dia você vai entender que proteger também é dizer não. Nem toda mulher forte é fria, às vezes ela só está cansada de ser ferida. Filha, quando o mundo duvidar de você, mantenha a postura. A verdade não precisa de plateia. Cada frase era um lembrete de que eu não estava sozinha naquela força que o mundo chamava de dureza. O tempo passou. As folhas mudaram de cor, e o ar da cidade começou a cheirar a chuva de novo. A cada manhã, eu me sentia menos soldado e mais mulher. E percebi que talvez o propósito de tudo aquilo nunca tivesse sido justiça, mas libertação. Libertar meu pai da imagem que ele mesmo criou. Libertar minha mãe da sombra da traição. Libertar Júlia do próprio teatro que ela insistia em encenar. E, principalmente, libertar a mim mesma da ideia de que eu precisava carregar todos eles nas costas. Numa tarde qualquer, recebi uma carta. O remetente. Instituto São Rafael. Abri sem entender. Era uma carta de agradecimento. O hospital havia recebido uma doação anônima em nome do meu pai, destinada ao setor de reabilitação cardíaca. No rodapé, uma assinatura curta, trêmula. Júlia. Demorei alguns minutos para processar. Não senti raiva, nem surpresa. Apenas um tipo de serenidade que vem quando o passado tenta se redimir, mesmo que tarde demais. Talvez ela tivesse aprendido algo. Ou talvez fosse apenas mais uma tentativa de aliviar a própria consciência. De qualquer forma, decidi não responder. Alguns pedidos de perdão são mais úteis guardados no silêncio. Naquele mesmo dia, fui até o cemitério. O chão estava úmido da chuva da noite anterior. Levei uma única flor, um lírio branco. Coloquei sobre a lápide dele e fiquei ali parada, sem discurso, sem reza, sem culpa. Falei baixo, quase num sussurro. Pai, o Senhor me ensinou disciplina, mas esqueceu de ensinar limite. Eu aprendi sozinha. E agora, onde quer que o Senhor esteja, espero que finalmente tenha aprendido o valor da verdade, mesmo que tenha custado tudo. O vento soprou, leve, e eu senti pela primeira vez
que podia ir embora sem deixar nada inacabado. Nos meses seguintes, vendi parte dos bens, doei o restante. Mantive apenas o essencial: a casa, o diário da minha mãe, a pasta preta que guardava a história inteira. Deixei um envelope preparado no cofre, com uma carta para ser entregue se algum dia eu não voltasse do serviço. Nela, escrevi: não nasci para ser admirada, nasci para ser inteira. E inteireza, às vezes, tem preço de solidão. O tempo passou. A vida seguiu seu curso simples e silencioso. Mas de vez em quando, nas manhãs frias, eu ainda escutava o eco das vozes antigas. A de Júlia, mentindo com doçura. A do meu pai, misturando arrependimento e orgulho. A da minha mãe, firme, como um farol em meio à neblina. Essas vozes não me atormentavam mais. Apenas lembravam de onde vim e o que precisei deixar para continuar. Um dia, já perto do entardecer, recebi uma mensagem inesperada. Era uma foto de uma criança de olhos claros e cabelos escuros, segurando um pequeno bilhete. Ela se chama Helena. Quis te mostrar. O número era desconhecido, mas eu sabia de quem vinha. Não respondi, mas pela primeira vez, senti que algo dentro de mim se abrandava. Talvez porque percebi que o ciclo se fechava. A mentira morrera, e o que veio depois dela, mesmo que imperfeito, ainda era vida. E vida, mesmo nascida do erro, ainda é semente. Naquela noite, sentei na varanda e olhei o mar ao longe. O céu estava limpo, e o som das ondas parecia repetir o mesmo ensinamento que ecoou durante toda a minha trajetória. A verdade não grita, ela resiste, e quando tudo termina, é ela quem fica. Fechei os olhos e respirei fundo. A brisa carregava o cheiro de sal, de tempo e de recomeço. Peguei o diário, abri na última página em branco e escrevi: missão concluída. Depois, guardei. Levantei-me, acendi uma vela pequena sobre a mesa e deixei que o fogo queimasse calmo, sem pressa. O silêncio voltou, mas dessa vez não era vazio, era paz. Paz conquistada, paz merecida, paz definitiva.